Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu tô aqui pra falar do crossover da DC. Putz grila, foi muito legal. Eu vou comentar sem spoilers, até porque vai passar na Warner. Sim, vai passar. E eu vou explicar pra vocês. Dia 14 vai passar o episódio Medusa da Supergirl, que é meio que uma iniciativa, assim, pro crossover. Ele não é essencial, assim, ele não é um super crossover ainda. Acontece alguma coisa crossover mesmo só no fim desse episódio Medusa. Mas eu sou fanzoca da Supergirl, né, então, né, a gente não pode deixar de assistir. E daí, na quinta-feira, que o bicho vai pegar, porque vão ser 3 episódios seguidos na Warner a partir de 9h40, que são Flash, Arrow e Legends of Tomorrow, e são os episódios seguidos do crossover. E todos esses episódios se chamam Invasion, que é invasão em inglês. Então não se esqueçam, quarta e quinta crossover DC na Warner, que sério, foi muito legal. Então vamos agora aos comentários sem spoiler. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a interação entre todos os heróis foi muito, muito legal. E mais do que isso ainda, foi legal ver algumas duplinhas de pessoas que a gente não imaginava juntos, algumas duplas inusitadas, ou até que a gente imaginava juntos. Mas, por exemplo, eu amei a parceria do Cisco e da Felicity, eles dois trabalhando juntos e se impressionando. Eles são nerdões, sabe? Que nem a gente. Eu gosto de ver, por exemplo, a interação entre Supergirl e o Arrow, que a gente, né? Quando que você ia imaginar que eles iam estar aqui na série, passando na Warner, conversando? E o Arrow é todo bravinho e a Supergirl é tão fofa. E uma coisa interessante também é que, por exemplo, no episódio de Flash, é um pouco mais sobre o Flash, sobre a liderança dele, né? Porque é ele que reúne todo mundo, é ele que primeiramente descobre essa ameaça alienígena, que é essa invasão dos alienígenas que se chamam Dominadores, e é ele que reúne a equipe, então ele acaba virando o líder dessa história, apesar dele não saber liderar. E o Oliver Queen que acaba liderando por meio do Flash, é bem engraçado até essa cena. E daí no episódio de Arrow, a gente fala um pouco mais da história de Arrow, principalmente porque o episódio do crossover caiu no 100º episódio da série. E mesmo eu não acompanhando o Arrow toda semana, bonitinho, foi muito legal ver o começo da série, assim, porque eles... eu não quero dar muito spoiler, assim, mas tem uma certa forma de uns flashbacks, que Arrow sempre tem flashback, mas tem uma coisa de flashbacks misturado com um futuro possível que teria acontecido, e a gente tem a volta da Laurel pra esse episódio. Sim, eu não quero dar mais spoilers que isso, mas eu gostei muito da participação dela e de outras pessoas do elenco antigo, da gente voltar pra mansão. Então eu acho que eles conseguiram uma façanha muito grande, que é misturar um crossover, que era um episódio de crossover entre um monte de universos, junto com o 100º episódio de Arrow, que também foi uma homenagem muito bonita a todos esses, né, 100 episódios da série. Então eu acho que eles conseguiram equilibrar essas duas coisas. Então o episódio de Arrow é um pouco mais sobre o Oliver Queen e sobre os personagens da série, assim como o episódio de Flash é um pouquinho mais sobre o Barry e as coisas dele. Ele tá com uma treta com o Cisco também, que se você não tá acompanhando o Flash, você pode ficar um pouco perdido no início, mas isso também é explicado durante o crossover. Aliás, isso é uma coisa interessante, você não precisa estar acompanhando todas as séries em dia pra ver o crossover, você pode chegar e assistir só o crossover. Claro que é bom, né, se você souber mais ou menos o que tá rolando, pra você não ficar tão perdido. E no episódio de Legends eu achei interessante, porque como em Legends a gente tem muitas lendas, a gente tem muitos heróis, o episódio de Legends acabou sendo a finalização de tudo, né, como ele é o último, ele acabou virando uma mistura de todos os heróis, não é mais sobre os personagens de Legends, sabe? É uma coisa meio que sobre todo mundo, a finalização da treta toda que vai rolar com os alienígenas. Outra coisa que eu gosto muito nesse crossover e das séries todas em geral, principalmente em Flash e Supergirl, que são as séries um pouco mais cômicas, assim, que eu adoro. Eu amo muito o lance da comédia do Flash, assim, que sempre tem uma piadinha, tem o Cisco falando coisas engraçadas. E nesse crossover isso ficou muito legal, porque todos os episódios estão permeados por essas piadas. Tem piada interna de quem assiste cada série, tem piada interna da interna, que é sobre os atores que saíram da série. Por exemplo, o Heatwave, ele é muito engraçado, ele sempre solta uns comentários X, assim, do nada. Ele fala que ele não quer chamar Supergirl de Supergirl, ele inventa outro apelido pra ela, então ele sempre tem esses comentários, assim. Tem a piada interna do Deagle, que ele tem problema que chama, como que chama? Motion sickness, que quando tem muito movimento ele vomita, então tem essa piada. Então tem essas piadinhas que a gente já conhece de cada herói, de cada série, e tem umas coisas novas que acontecem na interação entre eles. Precisamos comentar das cenas de ação,
que eu achei muito legais. E essas cenas em específico do crossover eu achei que ficaram muito boas, porque, pensa, tem muita gente lutando ao mesmo tempo, e tem gente lutando com alienígenas, é uma bagunça, e eles conseguem filmar isso de um jeito muito legal. Eu achei bem dirigidos, assim, os episódios. Tem uma coisa que eu gostei muito no crossover como um todo também, é que o episódio da Supergirl, ele não é super dentro do crossover, assim, ele é meio que uma introdução, mas o valor da Supergirl dentro do crossover é bem legal. E eu acho muito legal que eles sabem valorizar o poder dela, que ela é a mais forte de todo mundo, ela é mais cabulosa, ela voa. Então eles sabem que ela é fodona e eles dão o espaço pra ela ser fodona. Tem um momento que o Arrow faz uma coisa assim que eu acho que foi restrição de orçamento, que ele falou, não, Supergirl, hoje você não vai lutar porque não sei o que me pareceu que foi uma coisa assim, não temos condições de fazer uma cena com alienígenas, 33 heróis, mais a Supergirl voando e atirando o olhinho em todo mundo. Então, Supergirl, vamos economizar aqui. Acho que essa é a única questão que eu tenho com o crossover, assim. Eu gosto de um lance que acontece, não quero dar muito spoilers, mas chega uma mensagem do Flash do futuro e eles escutam a mensagem e tal, e sempre tem essas coisas, essas remanescências, essas tretas aí que o Barry causa quando ele volta no tempo pra mudar alguma coisa. E com o Flashpoint ele causou muitos problemas e ele vai continuar causando, pelo visto, pro resto da vida dele, né? Mas a gente vê um pouco das consequências, um pouco desse peso do Barry de ter feito algumas cagadas, de sempre tá tentando resolver alguma coisa, aí ele volta no tempo e aí piora, sabe? Então é meio que a história da vida do Barry é isso. E a gente trata um pouquinho disso nesse crossover, assim, então eu achei legal isso. E o que eu acho mais interessante é que eles deixam uma manga, assim, eles deixam uma coisa pro futuro pra que hajam mais crossovers. Ó, quando você quiser vir pra cá, quando você precisar de ajuda aqui, a gente pode se crossoverzar e ser felizes no universo um do outro, assim. E tem mais um crossover que foi anunciado, que é entre Flash e Supergirl, que vai ser um crossover musical, que eu não sei se vocês sabem, mas os dois atores eram de Glee, então eles cantam super bem e tal. Então essas são as minhas opiniões sobre o crossover. Não deixem de assistir na Warner. Na quarta tem Supergirl e na quinta tem 3 episódios seguidos de crossover, Flash, Arrow e Legends. E depois que vocês assistirem, voltem aqui nos comentários pra me contar tudo o que vocês acharam desse crossover. Não deixe de compartilhar o vídeo, curtir, assinar o canal se você ainda não é inscrito, e um beijo, até a próxima!